você hoje. Eu queria falar sobre ser radical. A gente vive num tempo de radicalismos perigosos. Você percebe isso? Vivemos em um tempo de radicalismos perigosos. No domingo passado, na escola bíblica, eu falei sobre isso, sobre a importância de ser uma voz pacificadora em um mundo tão turbulento como o nosso, onde as pessoas, ora estão numa extrema direita, ora numa extrema esquerda, e se digladiando, brigando por questões que são passageiras, por questões que são voláteis demais. E eu queria que você se lembrasse em qual país você está. Eu queria que você se lembrasse que você está no Brasil, e toda a sua disputa política, toda a sua fervor político pode ser de repente naufragado pelos esses acordos que acontecem por aí. E fico vendo gente com tanta disposição para brigar por política, tanta gente com disposição para brigar por futebol, tanta gente com disposição para impor a sua ideia, mas poucos com disposição para serem radicais em seu compromisso com Jesus. Poucos com vontade de doar tudo, de se entregar por inteiro nas mãos de Deus. E é justamente por isso, gente, que vivemos hoje um tempo tão complicado, porque nos acostumamos, vou pegar aqui, Paulo, a sua palavra, a ser um crente água de salsicha, não é isso que você falou? Água de salsicha, nunca vi essa expressão na minha vida, gente. Água de salsicha. Eu fiquei pensando, gente, o que significa isso? Água de, é uma profecia? É uma visagem? O que é isso? Eu fiquei pensando, água de salsicha serve para quê, gente? Você é pobre da época que comia salsicha naquela latinha? Ou você já chegou rico? Né? Porque eu sou pobre da época que a gente comia salsicha daquela que fazia latinha, abre assim, aí tinha aquela aguinha dentro, joga aquilo fora, aí você pega aquela salsicha maravilhosa, né? Que é muito boa aquela salsicha, né? Misericórdia. Crente água de salsicha, tá lá, mas não tem utilidade, gente. Deus está chamando você para um novo tempo. Tudo que nós temos pregado aqui, irmãos, desde o início do ano, convidando você para o avivamento, nós estamos falando que o avivamento é a restauração de um relacionamento ideal com Deus. Deus tem um relacionamento ideal. Deus quer se relacionar com você, não nos seus termos, não do jeito que você quer. Lembra do filho pródigo, quando decidiu voltar para a casa do pai? Ele decidiu voltar para a casa do pai, e ele tinha os termos da volta. Eis que eu voltarei, e direi ao meu pai: Pai, pequei contra o céu e contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me um de seus servos. Ele voltou para a casa do pai, idealizando qual tipo de relacionamento ele queria ter com o pai, mas o pai falou: não, nada disso, não é do seu jeito, é do meu jeito. Coloca um anel no dedo, veste, sandália no pé, você é filho. Eu não quero tratar com você como servo, eu quero tratar com você na intimidade. E querido, guarda isso na sua cabeça, coloca isso no teu coração. Você não pode se relacionar com Deus do jeito que você quer, nos seus termos, na sua maneira, é do jeito dele. Ele tem o ideal para você, tem o ideal para mim. E quando falamos sobre avivamento, falamos sobre a restauração deste relacionamento ideal, a maneira como Deus gostaria que você fosse filho, que você fosse filha. E eu pergunto para você: você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você está satisfeitíssimo, assim, tranquilão com a sua vida espiritual? Nós temos convidado você a viver mais intensamente a sua fé, até porque nesse tempo que nós vivemos, tudo que você precisa é ter uma vida cheia do Espírito Santo, amém? Tudo que você precisa, irmão, guarda isso. Você não precisa de dinheiro, você é um engano você achar que precisa de mais dinheiro, que você precisa ter mais saúde. Olha, você precisa ter uma vida mais cheia de Deus. Quando você tiver uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, meu irmão, pode ficar tranquilo, que o que vier, você vai ter a resistência espiritual e você vai ter maturidade para enfrentar. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 5, versículo 12 até o verso 16, de 12 a 16, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Atos 5, 12, 16. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, e todos que creram, costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. E em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas, e os colocava nas suas camas e macas.
para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Esse texto aqui fala, irmãos, de um homem, de um discípulo de Jesus, que decidiu viver tão intensamente a sua fé, tão intensamente o seu compromisso com Jesus, que diz a Escritura Sagrada que as multidões afluíam, para que pelo menos a sombra dele, veja que coisa, que a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, o curasse. Você consegue imaginar, irmãos, um discípulo de Jesus assim? Um homem tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de Deus, que as pessoas iam até ele e eram curadas, eram libertas, eram transformadas. E eu fico pensando que quando a gente tenta imaginar uma pessoa assim, a gente também constrói no nosso imaginário uma ideia de que tipo de homem ele era. Esse homem certamente devia ser um homem muito santo, um homem muito justo, um homem muito temente a Deus, certamente uma pessoa que não erra, que não peca, que não falha. E aqui, gente, é interessante porque o texto, ele detalha e fala que o nome desse homem era Pedro. O mesmo Pedro que você leu na sua Bíblia, que negou a Jesus. O mesmo Pedro que estava sempre pronto para agressão. Era um homem pavio curto. Era um homem que não entendia muitas coisas da fé. Era um homem sempre ávido a ser guiado por seu temperamento. Esse homem pecador, esse homem que negou a Jesus, esse homem que seguiu Jesus de longe, esse homem que partia para a briga, é esse homem que o Espírito Santo de Deus usou para promover nos primeiros dias, nos primeiros tempos da história da igreja, um verdadeiro avivamento. Por quê? Porque ele era um ser humano fora de série? Porque ele era um ser humano impecável? Porque ele tinha um nível de relacionamento com Deus inatingível? Não, porque simplesmente ele permitiu ser revestido pelo Espírito Santo. E aí eu preciso falar para você uma coisa muito importante. Sabe qual a diferença que tem entre você e Pedro? Sabe qual a diferença que tem entre você e Pedro? É que pelo menos você nunca cortou a orelha de ninguém. Ou cortou? Hein? Acho que não. Ah, pastor, mas eu já neguei Jesus. Mas Pedro também. Só que ele foi mais além, ele é pior do que você. Ele gostava de cortar as orelhas das pessoas. Discutiu com ele, ele corta a orelha. Era uma pessoa como eu e como você, ou talvez até um pouco pior. Mas que quando entendeu e quando decidiu entregar-se a Jesus, ele recebeu um revestimento do Espírito Santo de tal maneira que ele foi tremendamente usado. Querido, se Deus foi capaz de usar Pedro, Ele é capaz de usar você. Ele pode usar você, Ele pode usar a sua vida, Ele pode usar qualquer um aqui. A grande questão é se você está disponível, se você realmente está disposto a se entregar completamente, a viver um evangelho além dessa água de salsicha, a você viver um evangelho intenso, profundo, a buscar realmente ao Senhor. Se você realmente quer se revestir de Cristo, ter uma vida comprometida, engajada com o seu reino. E eu separei aqui algumas ideias, algumas sugestões do que significa você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que significa de fato você ser radical por Jesus, amar radicalmente a Cristo, se entregar radicalmente a Jesus. E você talvez pensaria assim, pastor, mas tudo que é radical é muito ruim, eu prefiro ficar no meio termo. Tem coisas que não, tem coisas que não cabe meio termo, tem coisas que cabe, só cabe uma entrega total. Eu já dei esse exemplo aqui, gente, quero que você reflita junto comigo. Se eu estiver falando mentira, me corrija, por favor, tá? Porque eu sempre falo que eu sou pecador, então eu posso estar errado. Pensa comigo aí, você vai casar, a sua noiva, quem é casado, levanta a mão aí. Quem é casado, levanta a mão, tá? Quem não é casado, mas tá no propósito, quer? Glória a Deus. Oh, glória a Deus, gente, tem gente levantando a mão aí. Amém, amém. Quem está esperando um milagre? Você vê o lugar certo, irmão. Jesus faz milagre. Tá bom, levanta a mão não, levanta a mão não.
Senão a pessoa do lado vai achar que você está desesperado. Aí não vai acontecer. Você vai casar, chegou aqui no altar, ó, o pastor está aqui, né? Se você veio casar na igreja batista, é o pastor. Se for casar na católica, é o padre, ou o juiz de paz, não sei. Aí você foi casar, chegou lá no altar, você com a sua noiva, ou, né? Chegou lá, estava bonitinho, os doisinhos lá, aquela coisa bonitinha, né? Aí o pastor pergunta assim: você promete ser fiel à sua esposa, na alegria, na doença? Que negócio que ele fala sempre, não tem, gente? Aí o seu noivo fala para você assim: irmã, prometo ser 50% fiel. Para você tá bom? Porque 50% é meio termo, ele não vai ser nem fiel nem fiel, ele vai ficar meio termo. O que vocês acham da ideia? 50% você continua o casório? Ou você já dá um apertão nele, um beliscão nele? Dá um beliscão, sim ou não? Dá. Mas ele fala assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos levar isso aqui. Olha, eu prometo ser 60% fiel. Vai? Cabe? 70% fiel, cabe? 90% fiel, você casa? 99% fiel, 1% vagabundo, você casa? Você casa ou não casa, gente? Não finge que você não sabe que vocês vê essa música, vocês vê tudo. O pessoal fica assim: o pastor está falando. Todo mundo sabe a referência, os crentes todos sabem. Bota o louvor, não sabe, mas sabe essas músicas, né? Tá vendo como essa palavra para você? Essa palavra para você. 99% fiel, você casa? Não. Gente, é a mesma coisa. É um relacionamento de amor. Como é que você pode querer se relacionar com o amor de Deus no meio termo? Não dá para ser meio termo nesse sentido, não dá, gente. Seja meio termo em outras questões. Seja meio termo em outras questões. Seja meio termo na política, não tem problema, pode ser. Seja meio termo no futebol. Essa semana meu filho fez aniversário. Xande fez 14 aninhos, graças a Deus, né? Que coisa maravilhosa. E ele chegou, eu falei: filho, escolhe a festa que você quiser, que papai vai fazer a festa para você, para a família, por causa do, não pode aglomerar. Fizemos só lá no meu sogro, no pastor Assis. Aí fui na loja que tem aqui, das festas, como é que é? Armazém das festas, fez uma propaganda de graça para o cara. Aí fui lá, escolhe. Aí ele chegou, foi vendo. Aí tinha lá, gente, aquele escudo bonito do Flamengo. Ele falou: papai, quero festa do Flamengo. Amém, irmão? Deus está esperto, Deus tem maturidade. Aí alguém falou assim: pastor, mas o senhor não deu opção para o menino? Claro que eu dei, ele poderia escolher qualquer festa. Mas eu passei antes para ver se tinha do Vasco. Não tinha do Vasco. Por isso que eu deixei, entendeu? Você pode escolher à vontade, meu filho, qualquer festa. Tinha do Flamengo, tinha do Cavaleiro do Zodíaco, tinha outra lá. O Vasco não tinha, Deus deu livramento, né? Mas ainda assim eu comprei o negócio do Flamengo, tudo, né? Meu filho está dividido, que meu sogro é vascaíno. Aí ele fica puxando para o lado negro da força. E eu fico tentando puxar para o Jedi, puxar para o lado bom. Aí ele fica puxando de um lado para o outro. Aí ele fica naquela, ele fala que é Flamengo, fala que é Vasco, não sabe ainda. Sabe como? Aí depois que eu comprei tudo, ele falou assim: papai, eu quero festa do Vasco. Eu disse: meu filho, não dá. A situação não está dando para isso. Não dá. O Magno, esse pessoal da igreja, tudo vascaíno, fica influenciando a criança. Mas você sabe que dá para ser meio termo nesse aspecto? É melhor que você seja meio termo nisso, mas não dá para ser meio termo com Deus. Ou você é, ou você não é. Ou você é discípulo de Jesus, ou você não é. Ou você caminha no caminho que conduz à vida, ou caminha no caminho que conduz à perdição. Não tem terceira via, meu querido. Esse eu queria que você parasse para pensar. Então, ser discípulo de Jesus é você ser completamente dominado por Jesus. É você permitir a influência de Deus na sua vida em todas as esferas, em todas as áreas. Ser um discípulo de Jesus radical, que se entrega completamente, é você permitir a interferência dele em todos os aspectos da sua vida. Se Jesus não for o Senhor da sua vida espiritual, nada feito. Se ele não for o Senhor da sua vida emocional, nada feito. Se Jesus não for o Senhor da sua vida financeira, nada feito. Se Jesus não for o Senhor da sua vida sexual, nada feito.
Ele tem que ser o Senhor de tudo. Ou você entrega tudo ou nada. Ele não vai ficar no meio termo, meu irmão. Ele não vai andar nos teus termos, nas suas condições. Você não tem como colocar na mesa e falar assim: ó, é desse jeito que eu posso. Interessa? Não é assim que funciona. Eu é que preciso me adaptar, sou eu que preciso me ajustar, sou eu que preciso olhar para a minha vida e falar assim: ei, não dá para ser assim não, eu tenho que andar conforme o que Ele deseja, não é do jeito que eu quero não, eu tenho que andar na cartilinha dele aqui. O que o Senhor está pedindo da sua vida, e você ainda não fez? Que tipo de mudança você não fez na sua vida ainda, meu irmão? Você precisa permitir a influência dele na sua vida por inteiro. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Olha o que diz a palavra: deixem-se, permita. Você precisa permitir, é uma decisão sua. Só você pode decidir isso. Eu decido, eu quero que Jesus tome conta de toda a minha vida. Enquanto você tentar gerenciar áreas da sua vida, enquanto você tentar resolver situações da sua vida e não entregar nas mãos do Senhor, sabe o que acontece? Ele não é Senhor de tudo na sua vida. Tem muita gente sofrendo, irmãos. Tem muita gente dentro de igreja sofrendo de ansiedade, depressão, síndrome de pânico, gente atormentada pelo medo, de noite acorda desesperado. Por quê? Porque está tentando na sua cabeça administrar questões que não são possíveis, está tentando resolver no poder da sua força, e tudo que o Senhor quer, assim: meu filho, minha filha, você não vai resolver isso, você não tem controle sobre isso, entrega na minha mão e confia em mim. Eu sou o teu Deus, eu te sustento pela tua mão direita. Você vai ver o milagre na tua vida, você vai ver milagre acontecer na tua história. Você precisa permitir que o Espírito Santo controle você, você precisa permitir que Ele direcione você. Ser radical é você ter uma vida limpa, é ter uma vida limpa. Gálatas capítulo 5, versículo 16, declara a palavra do Senhor: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Para você ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, comprometido com Ele, que o ama integralmente, você precisa ter um compromisso sério com a santidade. Você precisa ter um compromisso sério em ter uma vida limpa, uma vida digna perante o Senhor. Irmãos, nós nos acostumamos tanto com o pecado, que estamos tolerando pecados dentro da igreja, como se comum fosse. A gente vai se acostumando. Não, todo mundo está fazendo, pastor, não esquenta mais a cabeça com isso. Para de perder a noite de sono, pastor, por isso, porque está todo mundo fazendo. Meu querido, pode estar todo mundo fazendo, mas ainda assim não corresponde ao padrão, desse padrão ideal da palavra do Senhor. E Ele vai julgar você. Ele vai julgar você de acordo com os seus padrões, não é de acordo com o padrão do mundo, não é de acordo com o momento histórico que a gente está vivendo. Nós nos acostumamos com o pecado, irmãos. O pecado não nos ofende mais, a mentira flui da nossa boca naturalmente, pensamentos maliciosos, elas são comuns. Questão da sexualidade nem se fala, para a gente poder falar de outros assuntos. Nos acostumamos, achamos normal. É isso aí, pastor, é desse jeito, e vamos tocar a banda. Está errado, não é a vontade de Deus. Ele tem um padrão ideal para você. Por que tem tanta gente sofrendo hoje, irmãos? Por que tem tanta gente sofrendo? Porque simplesmente decidiram: vou fazer do meu jeito. E Deus está lá: minha filha, vem para cá, meu filho, vem para cá, faz a minha vontade, anda do jeito que eu quero, eu tenho o melhor para você, eu tenho planos extraordinários para você. O Senhor tem muita dificuldade, irmãos. O Espírito Santo tem muita dificuldade de dividir espaço com o pecado. Ele tem muita dificuldade. Você precisa tratar seriamente com o pecado. O nosso pecado entristece o Espírito Santo, o nosso pecado magoa o coração de Deus, o nosso pecado é uma desconsideração, o nosso pecado voluntário é uma desconsideração com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Toda vez que eu peco voluntariamente, depois de ter recebido a graça, eu estou olhando para a cruz, eu estou cuspindo na cruz, eu estou ignorando o que Jesus fez por mim. E pastor, dura é esse discurso, dura esta palavra. Eu vim aqui hoje para receber uma palavra de bênção. Eu estou falando sobre isso.
Eu estou falando sobre uma vida abençoada que Deus tem para você, mas que não está do outro lado da grande oferta que você entrega no altar. Não, eu entreguei uma grande oferta, tenho uma vida abençoada. Não, 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 não. Não, não. Não é isso. Esse discurso é conveniente, mas você não vai ouvir aqui nessa igreja não. A bênção, a vida abençoada que Deus tem para você está do outro lado da obediência. Está do outro lado do pagar o preço. E eu volto à minha palavra inicial, né? Dura esse discurso. Poxa, pastor, assim o pessoal vai embora. Assim o pessoal não vai gostar. Querido, guarda no teu coração. Guarda no teu coração. Deus não me chamou para agradá-los com mentiras. Deus me chamou para confrontá-los com a verdade, para mostrar para você a verdade da Escritura. E se qualquer coisa que eu estiver falando aqui não estiver na Escritura, você pode me corrigir. Eu te dou autoridade para me corrigir. Existem verdades que nós não gostamos de ouvir, e essa é uma delas. Eu me incluo nessa palavra. Eu me incluo nessa palavra. Eu também sou pecador, gente. Eu não sou melhor do que ninguém aqui não. Mas a gente tem que tratar isso sério. A gente tem que tratar seriedade com o pecado. E só você sabe o seu, eu sei o meu. Eu sei onde eu erro, você sabe onde você erra. A gente tem que ter esse sentimento. Isso não pode passar batido. A gente não pode pecar e ficar de boa não. A gente tem que pecar e isso tem que machucar nosso coração. É igual a historinha lá. Na historinha não, é fato real, tá, irmão? É fato verídico. Agora, como tudo está gravado, é um problema. A gente fala as coisas e fica preocupado com o que vai falar, né? Mas tudo bem, não vou citar nome, é coisa genérica. Mas é fato, aconteceu. Chegou o pastor da igreja, conhecimento de um casal que estava adulterando, sabe? Casal da igreja, pessoal da igreja, que eram casados, estavam em relacionamento extraconjugal. E aí alguém falou assim, pastor, ó, tem problema ali, está acontecendo. Não, que isso, irmão? Pode ir agora em tal lugar que você vai ver. Não, eu não sou chamado para ser detetive particular da vida de ninguém. Não, o pastor orou, colocou na mão de Deus e tudo mais. Que aconteceu a coisa, né, chegou um momento que foram ao gabinete do pastor. Foi o gabinete do pastor, o camarada e a pessoa com qual estava cometendo esse pecado. Para o pastor perguntar, irmão, chegou para mim aqui essa notícia, está todo mundo falando, então eu vim aqui cumprir o que a Bíblia fala, né? A Bíblia não fala isso, que a gente está estudando na quinta-feira? Vá até o irmão a sós. Foi lá no gabinete a sós, o que está acontecendo? E o irmão da igreja, era diácono da igreja, a pessoa comprometida, falou assim, pastor, olha, é verdade, está acontecendo mesmo, mas pode ficar despreocupado, pastor. Toda vez, antes de irmos para o motel, a gente ajoelha e pede perdão a Deus. Pede perdão, aí, mas já está pago o hotel, né? Não dá para perder, né? Aí vai lá, consuma o ato. Mas a gente está em oração, Deus está perdoando. E aí, o que você acha? Está tranquilo? Está de boa? Cuspir na cruz de Cristo. É cuspir na cruz de Cristo. O exemplo é grotesco, o exemplo é duro demais, mas você faz isso quando você está mentindo, você faz isso quando você está sonegando, você faz isso quando você está sendo infiel ao Senhor nas primícias, você faz isso quando você não é leal na sua igreja, você está fazendo isso, você está cuspindo na cruz de Cristo, você sabe que é errado e está fazendo errado. Irmãos, a gente tem que ter um trato sério com o pecado. Quem está entendendo até aqui? Só você é responsável por isso. Eu não vou falar para você, eu não vou te orientar nesse sentido. Pastor, você acha? Ore e o Espírito Santo vai mostrar para você. O Espírito Santo vai revelar para você onde você precisa mudar, onde você pode melhorar. Eu creio que todos nós podemos melhorar. Amém? Terceiro, ter uma vida radical é você ter sede de Deus. É você ter sede do Espírito Santo de Deus. Salmo 63, versículo 1 declara, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quem que já passou fome? Já ficou com muita fome, muito tempo? Já ficou? Quem já ficou com sede? Muito tempo. Gente, ter sede é pior do que ter fome, porque quando você tem fome, o que acontece? Eu não sei se com você é assim, fico com fome, passa um tempo, eu paro de sentir fome. Acho que o corpo começa a consumir as reservas naturais de gordura, não é isso aí, pessoal mais técnico? Pessoal da nutrição, da enfermagem, é isso que acontece, né? Você começa
a consumir as suas reservas e tudo mais, aí você parou a fome. E a sede? A sede te deixa enlouquecido. A sede não para. A sede não para. A sede você pode... E tem a sede de água, você sabe disso? Que tem sede de água, né? É diferente a sede de água. É muito diferente. Essa semana eu fui fazer uma visita, irmãos, e estava esse calor, tá? Fazer uma visita, aquele calor abafado e tal. Aí eu falei, irmão, eu estou com uma sede, irmãos. Não, um pouquinho de água. E aí a irmã veio, irmãos, com um pratinho assim, irmãos, com um copo dessa altura de Coca-Cola gelada. Sabe aquela Coca-Cola quando chega a estar congelada assim? Uns 3 dedos de congelado assim, em cima. Aí eu pensei comigo assim, poxa Senhor, eu estou num propósito de não beber Coca-Cola. Mas não beber vai ser uma desfeita para a irmã, né, irmãos? A gente fica num conflito moral muito grande. Mas é melhor não ofender, irmão. Eu te fiz um sacrifício, né? Um sacrifício terrível, né? Mas tem sede que só água mata. Você fica carente daquilo. E a Bíblia fala, minha alma tem sede de Deus. Quando eu vou me apresentar diante dele? Meu irmão, você tem sede do Senhor? Quantas vezes você bebe água por dia? Quantas vezes você busca o Senhor por dia? Hein? Para pensar nisso. Para pensar nisso. Ele não comparou com comida, ele comparou com água. A sua sede de Deus deveria ser na mesma medida da sede que você tem por água. Você não passa um dia sem beber água. Sempre você está lá buscando, nem que seja um pouquinho de cada vez, mas você vai lá buscar. Assim, irmãos, deveria ser o nosso anseio de relacionamento com Deus. Quantas vezes por dia você ora, irmão? Quantas vezes por dia você abre a Bíblia e procura uma palavra de Deus? Ou você só lembra que tem Bíblia no domingo? Ou só lembra de orar no domingo? Para você ter um compromisso radical com o Senhor, uma vida revestida do Espírito Santo, você precisa buscar mais ao Senhor. E aí eu faço um convite para você, a partir de domingo que vem. A partir de domingo que vem, irmãos, na nossa igreja, 7:30 da noite, já conversei com o pessoal do louvor aqui, 7:30 da noite, quem ensaiou, não ensaia mais, vai cortar o microfone, 7:30 a 8 horas, é um momento de oração. Nós vamos orar pelo culto, amém? Você acredita que Deus pode mover, sabe, através da oração? Quem acredita nisso? Você acredita que a pessoa que entra aqui oprimida vai ser liberta pelo poder da oração? Você acredita? Então eu quero convidar você que acredita, para domingo que vem, 7:30, não vai chegar 8 horas não, deixa o visitante chegar 8 horas, você vem para cá orar, ora, você vai orar, ninguém vai chamar você, não vai ter ninguém liderando não. Você vem para cá e coloca o teu joelho no chão e ora, clama a Deus, busca a Deus. Eu falo que eu invejo meus irmãos da Assembleia de Deus, invejo mesmo. Sabe por quê? Você pode ver o pessoal da Assembleia, até quando chega para cá, primeira coisa que faz, entrou no templo, vai lá, ajoelha e ora. Nós batistas não temos esse costume, mas é uma boa prática, por que não? Aprender com nossos irmãos da Assembleia, não é isso, irmão? Faz mal? Teu joelho não pode? Então ora sentado, mas eu quero convidar você a fazer isso. Tá? Vamos fazer isso, vamos buscar, vamos orar mais. Deus tem chamado a nossa igreja, irmãos, para uma vida mais profunda de oração. Na quinta-feira passada, quem veio aqui no culto de oração? Quinta-feira passada foi um culto de oração atípico, irmãos. Olha que culto maravilhoso tivemos quinta-feira aqui. Bastante gente veio. O culto terminou quase 10 da noite. Deus moveu algo diferente aqui. Compartilhei uma experiência com quem estava quinta-feira, que não vou compartilhar com você hoje, não vai dar tempo. Mas relatei de uma batalha espiritual que eu vivi essa semana passada, que foi uma das maiores batalhas espirituais que eu vivi na minha vida. E esse ano eu faço 20 anos de ministério pastoral. 20 anos, aceito presente, tá? Mas se vier com coisa do Vasco, gente, eu vou orar repreendendo. Eu vou orar repreendendo, que isso é perseguição. Você tem que amar o seu pastor, quem veio na EBD sabe disso, tá? Então, olha, uma batalha espiritual que eu vivi, e a conclusão que o Senhor confirmou no meu coração através de várias palavras foi a seguinte: leva a tua igreja a um propósito de oração. E eu quero convidar você a fazer isso, irmão. Eu creio nisso. Deus vai desatar coisas na sua vida através da oração. A gente tem que buscar mais. Nós temos que buscar mais, igreja. Então tem que ter sede de Deus, sede do Senhor. E para terminar, gente,
ter uma vida radical, ter um compromisso radical com o Senhor, é você ter uma vida transformada. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável, esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, olha o que o Espírito Santo diz para você. Olha, querido, vem, se aproxima de Deus, se entrega a Deus, ofereça a Deus um culto racional, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não se amolde ao padrão do mundo, trate seriamente o pecado e transformem-se pela renovação da sua mente. E a sua mente é renovada quando entra água nova, a água nova da palavra. Quando a palavra entra no seu coração, há uma renovação. E talvez nessa noite o Espírito Santo esteja renovando coisa dentro de você, esteja renovando no seu coração. A palavra está entrando, e isso tem um potencial de transformação. Veja que há uma diferença gritante entre transformação e mudança. Nós nos acostumamos com mudança e não com transformação. O Espírito Santo quer fazer em nós uma transformação, irmãos. É diferente de mudança. Mudança é como se eu pegasse, por exemplo, eu quero mudar aqui o layout do palco. Eu tiro esse púlpito daqui e pego, eu vou colocar esse púlpito agora aqui. E aqui agora vai ser o teclado e a bateria fica lá mesmo, que é muito trabalho tirar de lá. Então, mudei. Essa é mudança. Passou uma semana, eu enjoei. Eu estou pregando de lá, está esquisito. Então eu vou pegar o meu púlpito que está aqui, eu vou voltar para cá e vou tirar o teclado e voltar para o lugar dele. Isso é mudança. Mudança você faz na sua casa. Nessa pandemia deve ter feito. Está enjoado, ficar dentro de casa, tira o sofá de um lado, bota a televisão para o outro, mexe na casa. Isso é mudança. O Espírito Santo não quer fazer uma mudança na sua vida, Ele quer fazer uma transformação. Transformação é derrubar a casa, derruba a casa inteira. Não tem como você olhar e falar assim: ei, ali é a sala, ei, ali é o quarto. Não, vai mudar tudo. Muda tudo completamente. Não tem como você voltar ao layout anterior, não tem como você voltar ao molde anterior. Querido, o Espírito Santo quer fazer algo na tua vida, algo na tua vida tão extraordinário, que quem olhar para você vai perguntar assim: é você mesmo? Você é você? E você fala: eu sou eu. Mas agora Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. É por isso que nós cremos, irmãos, no poder transformador do Evangelho para mudar a vida de um morador de rua. Por isso que a gente vai para a rua. Porque eu creio de todo o meu coração que aquele camarada que está alcoolizado, drogado, cracudo, lá na rua, ele pode ser o futuro pastor da igreja. Eu creio nisso. Você acredita nisso? Eu creio no Espírito Santo que pode mudar o ser humano. E se pode mudar quem está lá, pode mudar você que está aqui também. Pode mudar, pastor, mas é muito difícil, pastor. Já tem muito tempo, muitos anos. Eu creio no poder transformador do Evangelho. Ele pode transformar a sua vida. Tem crente que está mudado, mas não está transformado. Tem crente que está mudado. Você olha e deu uma melhorada na sua vida, mas não experimentou ainda a transformação que só Jesus pode fazer em nós. E Jesus quer transformar você. Jesus quer transformar você por inteiro, mudar você completamente. Você será uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Deus tem algo novo para a sua vida, meu irmão. Deus quer fazer algo novo na sua história, minha irmã. Pastor, mas é o meu passado. Querido, o seu passado vai ser base, vai servir de fundação para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Creia, não dá mais para você viver com Deus nos seus termos. Tem que ser do jeito de Deus. Porque quando é do jeito de Deus, querido, Ele segura pela tua mão. E sabe o que Ele faz? Ele conduz você. E Deus não leva você para furada. Deus não vai conduzir você para furada. Ele vai conduzir você pelo bom caminho. Para de sofrer, meu irmão. Para de viver essa vida depressiva, cheia de ansiedade, se matando. Deus tem algo novo para você.
Deus tem algo novo para a sua vida. Tudo que você tem que fazer é segurar na mão do papai e falar assim: me leva, porque eu já tentei e não estou conseguindo. Então é o seguinte, o Senhor me conduz, o Senhor me leva, e Deus vai levar você pelo bom caminho. Você vai experimentar como que é maravilhoso ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Queria convidar você nessa hora a fechar os seus olhos, a fazer a sua oração, aí no seu lugar, querido, mas guarda essa palavra no teu coração. Não dá mais para viver de qualquer jeito com Deus. Não dá mais. Seja você dessa igreja, seja você de qualquer outra igreja que for. Ah, pastor, estou afastado. Não tem problema. Ah, pastor, nem crente eu sou, eu entrei aqui hoje porque me chamaram. Não tem problema. Essa palavra é para você também. Essa palavra é até para mim, sabia? Não dá mais para a gente viver com Deus de qualquer maneira. Assim como eu não aceito 99% de fidelidade da minha esposa, e ela não aceita 99% de fidelidade da minha parte, Deus também, querido, não aceita que você se relacione com Ele de qualquer maneira. Tem que ser do jeito dele. Ah, pastor, mas é tão difícil. Ele vai te ajudar. Esse é o segredo, que quando você segura na mão dele, você recebe o revestimento do Espírito Santo, e ele vai conduzir você, ele vai fortalecer você, ele vai sustentar você, ele vai estar lá para te ajudar. Não tente no poder da força, não tente por força ou por violência, é pelo Espírito Santo. Só Ele pode sustentar. E nessa hora, eu quero convidar você que nessa noite ouviu essa palavra, você que entendeu essa palavra, nós vamos louvar o Senhor com uma canção, e quero convidar você que hoje, no seu coração, eu decido, que eu quero viver mais intensamente a minha vida com Deus. Não quero viver com Deus de qualquer jeito, não. Eu quero ser um filho amado, uma filha amada. Eu quero colocar o meu casamento nas mãos de Deus. Eu quero colocar a minha família nas mãos de Deus. Eu quero colocar áreas da minha vida que eu tenho tentado gerenciar por conta própria. Eu quero colocar na mão de Deus. Chega. Não dá para ser de qualquer jeito, não. Eu quero fazer hoje do jeito de Deus. Você quer isso? Nós vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. E você não precisa falar nada. Eu queria só que você que ouviu essa palavra, que hoje fala, decide, eu quero isso. Você vai se colocar de pé no seu lugar, na hora do louvor. Fica no seu lugar, não precisa falar com ninguém, falar nada, você e Deus. Somente se você entendeu, somente se você deseja hoje andar mais pertinho de Deus, amém?